Pais alunos, aqui estamos nós de novo. Não sei se é uma surpresa agradável para vocês que recentemente estudaram comigo Geografia do Antigo Testamento nas últimas 5 aulas e agora teremos 10 aulas juntos acerca da história de Israel. Esse é um tema importantíssimo, fundamental e complementar à disciplina passada que nós estudamos. Vimos a parte de Geografia Bíblica até o Novo Testamento, até o Apocalipse, na verdade, e agora vamos ver a história de Israel, que vai se encaixar dentro dessa geografia bíblica e vai nos levar a compreender muita coisa acerca da mensagem bíblica e da história da redenção. Deixa eu chamar a atenção de vocês para uma coisa. A Bíblia é a história da redenção sendo contada. A Bíblia é Deus se autorrevelando. E essa autorrevelação, desde a queda até o fim no Apocalipse, é a história da redenção se desenvolvendo. Por isso que estudamos o cenário bíblico e agora vamos estudar o principal povo que participou, que foi protagonista desde o Antigo Testamento até Cristo, da promoção dessa história. Então, eu chamo a atenção de vocês e convido para entrarem conosco nessa viagem pela história de Israel. Nós estaremos divididos aí em basicamente 7 pontos, e esses pontos estão divididos pedagogicamente, para que vocês possam entender, dentro das nossas limitações de tempo, a história de Israel em ordem cronológica e lógica também. Período dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, que é por onde nós vamos começar. Período do cativeiro egípcio e Êxodo. Período da nacionalidade, a conquista da terra prometida. Período dos juízes, monarquia. Período intertestamentário, Israel no Novo Testamento. Veja bem, a nossa grade não contemplava basicamente esses 2 últimos itens, tá? Intertestamentário e Israel no Novo Testamento. Eu estou colocando aqui, e se nós alcançarmos dentro da nossa organização de tempo, eu vou trabalhar esse tema com vocês para que nós possamos fechar aí o ciclo histórico de Israel no que diz respeito à Bíblia. A história de Israel não parou, tá? Existe a escatologia para Israel, existe o futuro de Israel, o estado final de Israel, existe muita coisa e é importante que se entenda a teologia para Israel. Eu chamo a atenção de vocês para esse período dos patriarcas, que será um período muito denso, tá? Serão as aulas mais densas, um pouco mais intensas, porque ele vai falar da origem, do começo e de muitas bases que são necessárias para a compreensão de outros temas mais à frente. Então, a aula de hoje, a aula da semana que vem e a terceira aula, elas estarão aí sendo as aulas mais cruciais para que você possa entender a base dessa história tão bonita que é a história da nação do povo de Deus, tá bom? Então, vamos começar, beleza? Pegou teu lápis, caneta, tá tudo ok? Maravilha? Então acompanhe os slides aí, você tem um PDF para ir acompanhando, faça suas anotações, caderninho, Bíblia na mão e vamos viajar pela história de Israel. O primeiro período que nós vamos trabalhar é o que chamamos de período dos patriarcas. A história de Israel, ela não é uma história que coincide com a história dos começos. Quando vocês viram o panorama do Antigo Testamento, vocês começaram lá em Gênesis capítulo 1. A história de Israel, ela começa a ser narrada, ela começa a ser desenvolvida em Gênesis capítulo 11. Mais notadamente, na segunda metade do capítulo 11, quando se descreve a genealogia de Sem, que vai chegar até Abraão. E aí em Gênesis capítulo 12 nós temos o começo da história de Israel. Lembrando que no período dos patriarcas eu não posso falar de Israel. Então eu vou sempre usar a terminologia de povo hebreu. Povo hebreu, ou os hebreus. Essa é uma fase nômade, uma fase em que Israel ainda não existe, mas o seu germe, o seu bichinho ainda já está existindo, tá? A origem da nação de Israel, com o homem de Deus, o patriarca chamado Abraão e os seus descendentes. Então, para entender a história de Israel, eu preciso voltar ao período dos patriarcas, que é esse período que vai compreender as histórias de Abraão, Isaac, Jacó e os descendentes de Jacó, tá? É o início da história de Abraão, e principalmente na Mesopotâmia. É uma coisa que a gente tem que prestar atenção. A história de Israel começa com Abraão, e eu, para entender essa história, preciso voltar um pouquinho na história de Abraão e olhar para a Mesopotâmia. Então, período dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó,
um foco específico em Abraão e sua origem lá na Mesopotâmia, a forma como Deus o tirou de lá, o trouxe até o cenário da revelação bíblica, que é a região da Palestina, como vocês viram na disciplina passada, lá no mapinha. Esse período se estende até a morte da primeira geração dos filhos de Jacó. Ou seja, o período dos patriarcas, ele nasce com Abraão. Assim que a história de Abraão começa a ser contada na Bíblia, nós temos o período dos patriarcas, e ele se encerra com a morte dos 12 filhos de Jacó, que deram origem às 12 tribos, ou os 12 patriarcas de Jacó. Isso aí eu estou falando de Gênesis capítulo 50. Gênesis capítulo 50 é basicamente o fim da história dos patriarcas. Em Gênesis 49 e 50 morre Jacó, morre José, morrem todos os patriarcas, e nós teremos um lapso aí de aproximadamente 300 anos sem nenhuma narrativa bíblica, sem nenhum registro histórico na Bíblia. E aí entramos no livro do Êxodo, tá? Então é importante que você tenha isso em mente. Vamos falar nesse período desde a origem de Abraão até a morte dos filhos de Jacó. Esse período lança bases importantíssimas da fé e referências para a nação de Israel até o dia de hoje. E aí eu te dou um exemplo: o próprio nome Israel, ele surge dentro do período dos patriarcas, Gênesis 32, quando Deus muda o nome de Jacó para Israel. Então, para que você tenha uma ideia de que a fé da nação, e a nossa fé inclusive, tem origem nesse período, eu te cito Gálatas capítulo 3, versículo 8, quando Paulo vai dizer que, tendo as Escrituras previsto que Deus pela fé justificaria todos os gentios, anunciou o Evangelho por primeira vez a Abraão. Então, o Evangelho da justificação pela fé está anunciado lá em Abraão, começa com Abraão. Então eu preciso de fato entender o período dos patriarcas, tá? Feita essa introdução, eu chamo a atenção de vocês. Outra vez você vai lembrar do mapinha da disciplina passada, para que nós olhemos para a Mesopotâmia, porque a origem da história de Israel guarda a relação com a Mesopotâmia. Mesopotâmia, o nome quer dizer terra entre rios, uma região muito antiga na história, tem aí o seu registro de primeiras civilizações em mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, 4.000 anos antes de Cristo, e é uma região que atualmente compreende o que nós conhecemos por Iraque, aquela região que está compreendida entre o rio Tigre e Eufrates, tá? Então, vamos olhar para a Mesopotâmia e entender que a história começa aqui. Aqui está rio Tigres, rio Eufrates, Mesopotâmia é esta terra entre os rios. Olha onde está Ur dos Caldeus. Lembra do mapa? Nós vimos esse mapinha. Ur dos Caldeus está aqui, Canaã está aqui. Então, aqui está a origem de Abraão e a origem da história da nação de Israel. Esse território, atualmente, isso é um mapa atual. Aqui está Bagdá, capital do Iraque, tá? E toda aquela região, que é uma região muito tranquila, uma região bem calma, ou seja, uma região de guerra, brincadeira, que nós conhecemos lá no Oriente Médio. Então, é importante entendermos a Mesopotâmia, a região de Ur, porque foi de lá que Abraão veio. E qual é a visão que nós precisamos ter dessa região para entender a origem da nação de Israel? Primeiro, olhando para um período antigo, um período dinástico, um período de governo antigo dessa região, nós vamos voltar, ou seja, a história é muito ampla, mas eu vou pontuar para vocês a dominação suméria, dos povos sumérios. Por quê? Porque esses povos, eles desenvolveram um sistema de escrita, e esse sistema de escrita nos possibilitou entender muita coisa acerca da origem de Abraão e, consequentemente, acerca da história de Israel. Então, os sumérios, na dinastia antiga, desenvolveram um sistema de escrita lá na Mesopotâmia, o que nos faz entender que nós estamos falando de uma civilização desenvolvida. Abraão não vem de qualquer lugar. Eu já vi muito pregador dizendo o seguinte: Deus encontrou Abraão perdido no meio do nada e não era ninguém, e Deus... Não, Abraão vem de uma civilização bastante desenvolvida. Veja bem, a Mesopotâmia tem um sistema de escrita que eles mesmos desenvolveram, que começa com ideogramas, ou seja, desenhos, aqueles desenhos que estamos acostumados a ver nas cavernas, chama-se ideogramas. Aqueles desenhos eram uma forma de comunicação de escrita. E esse sistema de comunicação escrita evolui para o que eles chamam de escrita cuneiforme, em forma de cunha,
escritas em placas de argila. Para que vocês tenham uma dimensão da importância disso, perguntando, mas para que eu preciso saber disso? É justamente o registro da escrita cuneiforme que nos leva a confirmar a origem de Abraão na Mesopotâmia. Porque em muitos recibos de sacrifícios na Mesopotâmia, feitos em argila, escritos em cuneiforme, consta o nome Abrão. Não necessariamente o Abraão da Bíblia, mas consta que o nome Abrão era um nome comum na região. E isso finca a origem de Abraão, confirma a historiografia bíblica de que Abraão veio de Ur dos caldeus. Outro ponto é que este povo desenvolveu uma língua, que é o acádio, é uma língua semita, que mais na frente vai dar origem à língua hebraica e à língua árabe. Então, esse período da Mesopotâmia e todos esses desenvolvimentos, eles vão ter uma influência muito forte na história de Israel, tá? É só para você situar, nós estamos falando da origem, do começo, de onde veio, das raízes da nação de Israel a partir de Abraão. Aí você tem um exemplo de ideogramas, veja que eles são desenhos, uma mão, possivelmente ferramentas agrícolas, plantas, ou seja, são desenhos que indicam uma ideia, que transmitem uma mensagem. Era a forma como eles escreviam e posteriormente eles criaram esse sistema de escrita, geralmente feito em tabletes de argila, que é chamado de escrita cuneiforme, tá? Isso é um tablete de argila escrito e você vê quão complicado é entender essa escrita. Mas foi a partir desse sistema linguístico de escrita que veio mais na frente outras línguas que deram origem ao hebraico, tá? Uma outra informação importante sobre a Mesopotâmia está nas questões religiosas. Leonard Woolley era um arqueólogo, ele fez escavações na região de Ur e da Mesopotâmia, e o que ele vai descobrir que vai ser importante para nós? Ele vai descobrir túmulos, como se fossem as pirâmides, cheios de provisões, ou seja, estavam ali os sepultados, e havia comida, havia riqueza, havia prata, havia ouro, e vai descobrir também que juntamente com essas provisões e o imperador ou o rei que estava sepultado ali, havia muitos servos que eram sacrificados juntamente com o imperador. O que é que isso indica? Indica que na Mesopotâmia eles já desenvolviam um pensamento de vida após a morte. Eles já tinham uma ideia de além, do pós-vida. Por que eles têm essa ideia? Aí está justamente a influência de Noé. Lembrem-se, e nós vimos na aula de geografia, Gênesis capítulo 10, a tabela das nações, de que todos os descendentes depois do dilúvio vêm de Noé. Então, quando você pensa em um povo como a Mesopotâmia, que cria na vida após a morte, ainda que a visão mesopotâmica esteja deturpada, mas indica justamente a sua origem religiosa, a sua origem espiritual, ou seja, o seu ponto de contato com Noé. O imperador morria e se acreditava que ele seria imperador do pós-vida. Então, se sacrificava todos os servos juntamente com ele, para que esses servos que o serviram em vida possam servi-lo no pós-morte. Ou seja, já havia um pensamento, eu não vou dizer teológico, porque não é a expressão correta, mas já havia um pensamento religioso desenvolvido. Abraão está dentro desse contexto, Abraão está dentro desse sistema, tá? De um pensamento religioso desenvolvido, acreditando em um pós-vida. E ainda na Mesopotâmia, a construção de zigurates, que eram templos, nós vamos ver a imagem daqui a pouco, para adoração ao sol e à lua, adoração aos astros, que era muito comum nessa época e nesse contexto da história. Adoração às estrelas, ao sol, à lua, eram sistemas muito comuns. Há um livro deuterocanônico, não recomendo a leitura agora para vocês, tá? Quando vocês completarem 18 anos, aí vocês leem esse livro chamado Jubileus, e no livro de Jubileus o livro de Jubileus nos vai indicar que já nos dias de Caim, a sua geração fez instrumentos de música e adorava o sol, adorava a lua, ou seja, a idolatria vem desde lá de trás, e não era muito diferente nos dias de Abraão. Então, essa é uma imagem de um zigurate, possivelmente o zigurate de Ur, o zigurate, esse templo, veja que ele tem um formato que nos lembra as pirâmides. Por quê? A raiz do pensamento religioso é o mesmo, vem tudo de Noé. Os povos babilônicos sem, os povos egípcios na África
Cão, filho de Noé. Então, o princípio é o mesmo, sempre apontando para cima. Infelizmente, a adoração é dedicada à pessoa equivocada. Abraão está dentro desse contexto. Ele surge na história dentro desse contexto de idolatria, tá? Ainda sobre a dinastia babilônica, nós vamos entender e aprender acerca de Hammurabi. Esse foi um rei que unificou o Império Babilônico, a antiga Babilônia, tá? Ele cria um código, o código de Hammurabi. Você com certeza já ouviu falar no olho por olho, dente por dente, chamada Lei de Talião, mas que possivelmente nasce com a ideia de Hammurabi na Mesopotâmia. Essa ideia de um sistema jurídico de retribuição, de um sistema jurídico que vai lidar com determinadas situações, como herança, como casamento, como herdeiro, como a situação dos servos, dos escravos. Isso tem uma importância fundamental na história de Abraão. Então, segure aí para que você possa entender, tá? Então, nesse período se desenvolve esse sistema cultural, legal, jurídico, que vai regular a vida dos seus jurisdicionados. Nesse mesmo sistema, nesse mesmo período, a idolatria ela passa a ser um pouco institucionalizada, porque se declara Marduk como sendo o Deus supremo da Babilônia. E você vai ver que esse nome Marduk ele vai perdurar por muito tempo. Em Jeremias ele é chamado de Merodach, é uma variação do nome. Mas quando eu vejo, por exemplo, no livro de Esté o nome Mardoqueu, esse nome Mardoqueu, embora seja de um judeu, esse judeu está no Império Persa, e esse nome não é um nome hebreu. Mardoqueu é um nome que significa aquele que pertence a Marduk. Era possivelmente o nome gentil, o nome não hebraico de Mardoqueu. Nós não temos o seu nome hebraico, diferente de Esté. O nome de Esté é Hadassah em hebraico. Esté é um nome babilônio, quer dizer aquela que pertence a Istis, a deusa da guerra e a deusa da caça. Então veja que a influência que nasce aqui com Marduk vai se estender. Eu estou falando do pós-exílio babilônico. Aqui eu estou falando de basicamente 3.000 anos antes de Cristo, 2.000 anos antes de Cristo. E no pós-exílio babilônico eu estou falando de 400 anos antes de Cristo. Ou seja, eu estou falando que 1.600 anos depois, a influência desse período ainda estará sendo vista. Por isso é importante que nós o compreendamos, tá bom? Aí está uma representação de quem é Marduk, você tem nos seus slides, tá? Sempre com os seus órgãos genitais à mostra, muito comum isso naquela época, segurando provisões, porque era uma ideia de fertilidade, de provisão, tá? Essa era a ideia da imagem projetada nos deuses antigos. Então, feita essa consideração inicial sobre a Mesopotâmia, o ambiente onde Abraão estava, vamos começar a entender sobre ele, sobre Abrão. O nome Abraão só vai nascer em Gênesis 17, então eu começo entendendo e aprendendo acerca de Abrão. Quem era ele? Descendente de Sem, estava em uma região que era a região dos Semitas. Segundo, ele possuía 2 irmãos, Naor e Harã, sua esposa Sarai, possivelmente uma sobrinha, ou uma meia-irmã de Abraão. Esse é um tema que é um pouco polêmico, entretanto, há grandes indícios de que Abraão seja sobrinha, Sara seja sobrinha de Abraão, tá? Por que então ele chama de meia-irmã? Porque Harã morre e possivelmente o pai, como patriarca, tá? Ele é o responsável pela vida de Sara e a vida de Ló. Tá? O nome pai aí é usado num sentido muito amplo nesse período. Então, Sara, esposa de Abraão, era possivelmente ou sua sobrinha, ou uma meia-irmã, filha de Taré, de Terá, pai de Abraão, com uma outra mulher, tá? Mas havia um parentesco muito próximo nesse período e era muito comum no meio pagão que isso acontecesse. Cidade natal, Ur dos Caldeus. Circula essa palavrinha aí, caldeus, porque essa palavra caldeus é uma designação antiga para os babilônios. Você vai ver no livro de Abacuque, quando Deus fala com Abacuque que trará juízo sobre Israel, e para isso vai usar os caldeus. Ele está falando dos babilônios. Então, Abraão nasce em Ur da Babilônia, Ur dos caldeus, tá? Então, essa é a ficha técnica de Abraão. Pai terá filhos, irmãos, Naor e Harã, esposa Sarai, tá? E cidade natal, Ur dos caldeus. Esse é Abrão que ainda está lá na Mesopotâmia. E você vai ver que este Abrão que sai da Mesopotâmia, ele vai trazer consigo influências da Mesopotâmia por muito tempo.
A palavra de Deus dizendo, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para o lugar que eu vou te mostrar, era muito mais do que sair no aspecto físico. Levou tempo para que a cultura mesopotâmica fosse desentranhada de Abraão. E na verdade nós vamos ver, creio que na aula seguinte, que até nos dias de Jacó essa cultura ainda está influenciando. Eu trouxe alguns exemplos para vocês, tá? Só para a gente entender, Abraão deixa Ur no período de maior idolatria. É a dinastia chamada dinastia de Ur-Nammu, a terceira dinastia, um período de maior idolatria. E essa influência da idolatria, essa influência jurídica, era o que estava sobre Abraão. Ele abandona facilmente a influência da idolatria, mas a influência das práticas e costumes não. E aí trago um exemplo, os tabletes da lei de Nuzi e a herança do servo. Quando Abraão, em Gênesis 15, versículo 2, vai dizer assim, Senhor, Deus aparece para ele, dizendo, Abraão, eu sou o teu galardão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será grande. Abraão vai dizer, Senhor, pera, que conversa é essa? O que é que o Senhor vai me dar? Porque eu ando sem filhos, e o meu herdeiro é o meu servo Damasceno, ou seja, de Damasco, Eliezer. Ele vai herdar tudo que eu tenho. A lei dos Urianos, ou seja, a lei de Ur, previa justamente isso, de que o servo principal, nascido na casa do seu senhor, em caso da ausência de um herdeiro, se tornava o herdeiro do seu senhor. Então Abraão está dizendo, Senhor, estou ficando sem alternativa, eu estou envelhecendo, eu vou morrer, e até então o meu herdeiro é Eliezer, é o meu servo, eu vou cumprir a lei, cumprir o rito. Não era porque Abraão era bonzinho e estava fazendo promessas. Veja que há uma influência, ele se sente obrigado a transformar Eliezer no seu herdeiro, influência jurídica do período da Mesopotâmia. Uma outra influência muito conhecida era o filho da escrava. Quando Sara pede a Abraão para que ele se deite com Agar e tenha um filho com Agar, e esse filho seria de Sara, não foi uma ideia de uma mulher que estava desesperada. Também já vi muito pregador dizendo, Sara chegou ao desespero. Veja bem, nós estamos numa outra cultura, tá? Numa outra cultura. E apesar da esterilidade ser algo muito grave para uma mulher, Sara tinha uma opção, mas essa opção vinha lá da Mesopotâmia. Ela vai falar com Abraão e Abraão aceitou aquela proposta porque isso tinha a ver com a cultura de onde eles vinham. Então Ismael nasce fruto dessa cultura. Sara vai dizer, o Senhor tem me impedido de dar à luz, toma pois a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Por que ele ouve? Porque era cultura, era costume. As leis de Nuzu, as leis de onde Abraão nasceu, de onde ele foi tirado, previa isso. Então aquele Abraão ainda estava debaixo de uma forte influência. Trago outro exemplo para vocês. O privilégio da serva concebida do seu senhor. Veja bem, assim como a senhora podia designar uma serva para deitar-se com seu esposo e ter filho, uma vez que essa serva concebia, engravidava, ela tinha privilégio dentro da casa. Por isso que a Bíblia vai dizer que Agar vai esnobar Sara. Que Agar vai aí crescer diante de Sara, e Sara vai se irritar com isso, porque Agar sabia que tudo que estava sendo feito era fruto de um costume, de uma legislação, de uma cultura, e dentro dessa cultura Agar teria privilégios. Agar teria privilégio, tá? Gênesis 16:4 vai dizer, e vendo Agar que concebeu, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Ela está dizendo, eu carrego o herdeiro do meu senhor. Então eu posso fazer o que eu quiser agora, eu tenho privilégios conforme a cultura antiga. E aí nós vamos ver Deus, quebrando essa cultura em Gênesis 21:10, quando Deus fala com Abraão, dizendo, Abraão, manda embora a serva, a escrava, na verdade, o seu filho. Isso vai doer em Abraão, e não era simplesmente pela questão do filho. Essa palavra pareceu muito mal aos olhos de Abraão por causa do seu filho, que como patriarca também herdaria, mas isso tinha a ver com a cultura do privilégio da serva, do privilégio do filho, das circunstâncias em que tudo isso nasceu e foi concebido. Então veja que a influência daquela Mesopotâmia que nós vimos, ela vai estar marcada na vida de Abraão dentro do contexto bíblico. Por isso eu voltei na Mesopotâmia, para que você pudesse entender justamente essas origens. A intriga de Isaac e Ismael, que perdura até hoje, por exemplo, é fruto de um comportamento que foi influenciado pela Mesopotâmia. A história de Agar, ela cruza a história de Abraão e Sara e se registra na Bíblia a partir dessa influência da Mesopotâmia. Isso vai ter relação e reflexo
mais na frente, tá? Não vou entrar em todos os detalhes porque o nosso tempo não nos permite. Então, alguns dados históricos sobre este Abrão, ainda na Mesopotâmia. Essa história de Abrão é interessante. Eu fiz pincei alguns pontos só para a gente observar que Abrão, ainda antes de ser conhecido na história bíblica, ele era conhecido na história como um homem prudente, sensato e eloquente. Quando você lê historiadores que buscam as origens de Abrão, você vai ver que eles já destacam Abrão. Flávio Josefo, recomendo que vocês busquem adquirir a História dos Hebreus, de Flávio Josefo, um livrinho assim, bem volumoso, mas que é muito interessante para entender esse pano de fundo histórico. Flávio Josefo vai dizer de Abrão que, ainda na Mesopotâmia, Abrão era um homem que podia persuadir a quem ele quisesse, ou seja, ele falava bem, era inteligente, era eloquente. Então, quando você escutar um pregador dizendo que Deus escolheu um Zé Ninguém perdido no meio do nada, você está vendo que isso não é verdade. Deus escolheu um homem adequado para o propósito. Tá? Esse homem possuía uma formação, esse homem possuía um destaque, esse homem possuía condições e estruturas para ser ferramenta de Deus dentro da promessa. Isso significa alguma coisa para Deus? Não. Deus não precisa escolher necessariamente o que sabe mais. Diante de Deus, na verdade, ninguém sabe nada. Mas quando Deus chama Abraão, ele é chamado nessa condição. Um historiador babilônico chamado Beroso, ele vai dizer o seguinte de Abraão: na 10ª era depois do dilúvio, havia entre os caldeus babilônios um homem muito justo e muito hábil na ciência dos astros. E aí é um fato, existe inclusive teses de mestrado acerca do tema, de que Abraão entendia de astronomia, não astrologia. Possivelmente se praticava astrologia, mas ele entendia de astronomia. Ele era um observador das estrelas, dos astros. Por isso você vai entender em Gênesis 15, quando Deus fala com ele, ele confronta Deus. Por que Deus chama Abrão dizendo: Abrão, sai da sua tenda, olha para o céu. Você pode contar as estrelas do céu? Ou seja, Deus fala com Abrão dentro de uma linguagem que ele entenderia, porque era um homem instruído e Deus usa pedagogia. De frente, Abrão vai dizer: não se pode contar. Era mais ou menos assim: Senhor, eu observo as estrelas há muito tempo e essa observação me faz entender que elas são incontáveis, são numerosas. E aí Deus vai fazer para ele a promessa dizendo: assim será a tua descendência. Agora olha para o chão. Conta as estrelas, os grãos de areia, conta a porção de terra sobre os seus pés. Senhor, é impossível, assim será a tua descendência. E aí eu faço uma aplicação: quer estivesse olhando para cima, animado, quer estivesse olhando para baixo, Abrão estaria lembrando da promessa de Deus para ele, de que a sua descendência seria poderosa, tá? Então Deus marca Abrão com duas coisas. Deus fala na pedagogia: primeiro, os astros, coisa que ele estudava. Segundo, a terra, porque naquele período ele estava vivendo uma peregrinação, andando de lá para cá. É a pedagogia como Deus fala com ele. Isso tem a ver com essa formação de Abrão, tá? A história de Abrão, ela começa a entrar no contexto bíblico com a sua saída de Ur dos Caldeus. E aqui eu já faço uma advertência para vocês. É muito pouco provável que a chamada de Abrão tenha se dado em Ur dos Caldeus. É muito pouco provável que Gênesis 12, quando Deus diz: sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar, isso tenha acontecido em Ur dos Caldeus. Nós vamos ver que é mais provável que isso tenha se passado em Arã e não em Ur. Por que então Abrão saiu de Ur dos Caldeus? A saída de Ur dos Caldeus não é feita por Abrão, é pelo seu pai. Gênesis 11:31 vai dizer que Terá, pai de Abrão, tomou os seus filhos e tudo que tinha e partiu para Arã. Alguns historiadores diziam que eles queriam chegar a Canaã, mas ficaram no meio do caminho na região de Arã. Por que isso acontece? Há alguns rabinos que fazem comentários acerca da história de Abrão, dizem que o que aconteceu na verdade é que ainda em Ur, Abrão tem uma experiência e ele questiona os deuses de Ur. Ele começa a questionar, ele começa a falar acerca de um só Deus. Flávio Josefo vai dizer, inclusive, que ainda em Ur, Abraão falou perfeitamente aos homens acerca da existência de um só Deus. Ou seja, Abraão, de alguma forma, conforme esses historiadores, ele vai chocar o sistema religioso de Ur. E por causa disso, possivelmente, alguns rabinos citam algumas tradições de que possivelmente o seu irmão Arã teria sido morto. Ou seja, se desvela uma perseguição à família de Abrão,
a causa dessa confrontação. E aí o seu pai, o patriarca, lembre-se, o sistema patriarcal, Abraão era casado, mas ele era submetido, submisso, sujeito ao patriarca, ao seu pai, o sistema patriarcal. O patriarca Terá, então, pega a sua família e se desloca para Harã. Tá? Se desloca para Harã e se fixa aí em Harã. Tá? Aqui está Ur, e eles se deslocam até Harã. Olha, não está Canaã. Tá? Abraão estava aqui com o seu pai, submetido ao seu patriarcado, e em razão de algumas circunstâncias, que alguns indicam que foi essa perseguição, pelo fato de Abraão ter confrontado a estrutura religiosa, eles saem de Ur e se deslocam até Harã, e aí são fixados. E em Harã tem fim o patriarcado de Terá, o seu pai. Tá? Aí Gênesis capítulo 11, os últimos versículos vão dizer justamente isso, que em Harã morreu Terá. Uma vez que ele morre, aí surge a chamada de Deus para a vida de Abraão. Uma vez que ele morre, surge a chamada. Veja bem, esse ponto é um ponto interessante da história. Por quê? Porque a chamada de Abraão ela é tão interessante, ela é tão importante. Justamente porque ele seria a pessoa que assumiria agora o patriarcado como filho mais velho. Ele seria senhor dos seus irmãos, ele assumiria, herdaria tudo do seu pai. Ele seria um homem muito mais rico do que o que ele já era. E Deus vai dizer, agora é hora de você sair. Então, o que Abraão renunciou, deixou para trás para obedecer cegamente a Deus, cegamente entre aspas, né? Ele estava vendo pelos olhos da fé. Eu digo cegamente porque ele não titubeou, ele não pensou duas vezes. É muito mais profundo do que o que nós imaginamos, tá? Mas para chegar ao momento dessa chamada, historicamente, nós vamos ver que Deus vinha trabalhando Abraão e Abraão vinha de alguma forma buscando a Deus. Flávio José vai dizer que Abraão foi quem primeiro ousou dizer que existe um só Deus. Então, até o dilúvio nós temos Noé, nós temos a perspectiva de um só Deus, ainda que algumas culturas estivessem adorando ao sol, à lua, em razão da influência desses astros na colheita. Mas aí quando o dilúvio vem, que fica somente Noé e sua descendência, o que acontece? Outra vez se adora somente a Deus. Os filhos de Noé se espalham suas descendências, se afastam do ponto de Noé, ou seja, se afastam daquela origem noática, e aí começa outra vez a idolatria. E quando nascem civilizações egípcias e mesopotâmicas, elas nascem politeístas, adorando a vários deuses. E aí Flávio José vai dizer que no contexto das civilizações, Abraão foi quem primeiro ousou dizer que existe um só Deus. Alguns historiadores, inclusive existe uma professora, eu não sei se da Universidade do Rio de Janeiro, se não for da memória, eu li a tese dela de mestrado, que ela vai dizer justamente que o impacto de Deus na vida de Abraão se dá quando ele está investigando a natureza. Quando ele olha a criação ao seu redor e diz, espera aí, está errado esse negócio. Uma multidão de deuses não pode ter criado uma coisa tão bem conectada, tão bem contactada também, e Abraão começa a questionar os seus deuses. Algumas teses históricas vão dizer que a família de Abraão possuía uma fábrica de ídolos, de estátuas, né? E um dia o pai deixou Abraão cuidando da fábrica, da loja de ídolos, e quando voltou ele tinha quebrado todos os ídolos, justamente porque tinha chegado à conclusão de que existe um só Deus. Mas isso são teses históricas que não possuem aí tanta confirmação. A verdade é que a maioria dos historiadores indicam que antes da chamada, Abraão de alguma forma estava investigando sobre Deus, o que não seria muito difícil. Se ele buscasse a sua ascendência, se ele voltasse na sua árvore genealógica, ele chegaria na história de Sem, consequentemente na história de Noé. Tá? E dentro dessa história ele descobriria que Noé adorava um único Deus. Então, quando eu conecto as coisas, eu passo a entender bem a Bíblia. Do nada, Abraão, idólatra, politeísta, Deus chega dizendo, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Não, Deus havia trabalhado, ele passou a crer em Deus antes da chamada. A chamada é feita ao homem que já cria. E a história vai nos contar isso, ainda que a Bíblia não nos detalhe essa parte, essa porção da história de Abraão. Mas José, por exemplo, vai dizer que ainda em Ur, deu aos homens um conhecimento muito perfeito acerca de Deus. Então isso quer dizer que de alguma forma, a fé de Israel, tá? A fé que a nação desenvolve, a fé que nos alcançou, ela nasce lá em Ur com Abraão.
por isso eu fui em Ur, mostrei o cenário da Mesopotâmia, falei do contexto em que ele nasceu e estou investindo nessa parte introdutória para que você entenda que a fé de Abraão, ele é chamado pai da fé, justamente porque num contexto improvável para que a fé em Deus nascesse, essa fé é gerada dentro dele, ele consegue de alguma forma, sendo impactado pela observação do que está ao seu redor, ele consegue começar a conceber, e aí Deus vai trabalhar com ele. Eu não estou falando de fé natural, fé é um dom de Deus, tá? Não falo de fé natural, que o homem por si só pode, olhando e observando o seu entorno, chegar a crer em Deus. Não, ele pode ser impactado, ele pode chegar a ver atributos de Deus. Romanos 1,18 vai dizer que os atributos de Deus, tanto os visíveis quanto os invisíveis, e o seu eterno poder, se revelam nas coisas que foram criadas. Por isso nenhum homem é inexcusável. Essa palavra se aplica a Abraão. Ele é chamado a atenção a partir da criação, do que está no seu entorno, mas ele vai investigar, e possivelmente nas suas investigações ele vai se deparar com Noé. Tá? Ele vai chegar na história do dilúvio. Veja que Beroso, o historiador babilônico, fala do dilúvio. Para os mesopotâmicos, o dilúvio era chamado de a epopeia de Gilgamés. Dentro da história mesopotâmica havia uma história de vários dilúvios, na verdade não era só um. Gilgamés, um deus que se irava de vez em quando, inundava tudo, era temperamental, tá? Então veja que há uma linha para que Abraão pudesse pesquisar. Ele pesquisa, e José nos indica que ainda em Ur ele desenvolve de alguma forma um conceito sobre Deus. Ele passa a crer, ele vai encontrar aí em alguma fonte, possivelmente na sua ascendência noática, a mensagem acerca de Deus. Então nesse contexto ele sai de Ur com seu pai para Harã, seu pai morre, e aí em Harã, o mais provável, Deus se apresenta para ele, conforme Gênesis 12, de 1 a 3, e faz essa chamada. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E fartei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Promessa crucial para entender a história de Israel. Deus estava dizendo: eu vou fazer uma nação a partir de você, e a partir de você eu vou abençoar todas as famílias da terra. Ou seja, agora Deus está dizendo: eu vou escolher um povo, e esse povo será o porta-voz da mensagem da salvação, que vai alcançar a outras nações. Nós somos alcançados por causa de Israel. Romanos capítulo 11, Paulo vai falar que se pela queda de Israel nós fomos privilegiados e alcançados com o Evangelho, imagine se Israel tivesse recebido a Cristo. Então isso vem dessa promessa de Deus a Abraão. Por isso a história de Israel ela tem que ser considerada a partir dos patriarcas. Se eu fosse falar somente da história da nação de Israel, eu teria que começar aí falando com vocês a partir de Josué, quando eles têm um território. Porque os três requisitos básicos para uma nação, para que uma nação, um povo possa ser chamado nação, é ter um povo, um território e um governo. E Israel só alcança essa tríplice condição de povo, território e governo aí em 1440 a.C., quando eles entram na Terra Prometida. Por que eu tenho que voltar? Porque a história de Israel não é simplesmente uma história de um povo, é a história de uma ferramenta de Deus para a revelação da salvação. Então, esse é um ponto fundamental que você precisa entender. Abraão em Harã recebe essa chamada. Você está falando de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, quando Estevão vai pregar e fala que Deus apareceu a Abraão, chamou Abraão de Ur dos Caldeus. Existem duas situações para isso aí, tá? Respondem sua pergunta. A primeira, Estevão está pregando, cercado por pessoas que queriam matá-lo, e ele não está muito preocupado em simplesmente dar detalhes históricos ou filigranas históricas para os seus ouvintes. Essa é a primeira razão. Segunda razão, alguns falam que Estevão estaria lendo o Pentateuco samaritano, ou seja, estaria fazendo uma menção ao Pentateuco samaritano, que era mais objetivo e menos detalhista em relação à história, tá bom? Mas a grande maioria hoje dos historiadores da Bíblia entendem que a chamada de Abraão se deu em Harã e não em Ur dos Caldeus. Entendido? Fechou? Respondi a tua pergunta? Maravilha. Vamos para frente. A saída de Abraão de Harã. Esse é o ponto em que ele começa a se deslocar, e Canaã, o território que nós vimos na aula de geografia,
passa a ser agora a cena, o cenário da historiografia bíblica, tá? É a chamada de Deus em Gênesis 12:1, sai da tua terra. E aí, o Rashi é um rabino, ele é chamado de Rashi porque é um dos mais famosos rabinos. Ele vai dizer o seguinte: a saída de Arã era Deus lhe afastando ainda mais da sua origem. Deus poderia ter começado a cumprir a promessa da vida de Abraão ali em Arã, mas veja, eu citei para você que a influência da Mesopotâmia, ela segue em Abraão, mesmo depois de anos que ele já havia saído de lá. Então, o Rashi, esse rabino, entende que quando Deus outra vez diz, outra vez você vai se deslocar, Deus está afastando Abraão cada vez mais do seu ponto de origem, que era Ur dos Caldeus, que era a Babilônia. E aí uma curiosidade dessa saída, tá? São esses dois versículos, Gênesis 12:5, que vai dizer, uma vez que Deus o chamou, tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que eles acrescentaram em Arã, e saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. Por que eu destaquei essa curiosidade? Porque também tenho visto muita gente pregando, dizendo que Abraão saiu sem nada, que Abraão era um pobre, que botou aí seu mantulão de roupa nas costas, segurou na mão de Sara, e Sara segurou na mão de Ló, barrigudo e o nariz escorrendo. Isso é um equívoco. Abraão já era rico. Abraão já possuía muitos bens e servos. Essa expressão, e as almas que eles acrescentaram em Arã, fala justamente dos servos que já estavam debaixo do seu patriarcado e debaixo da sua autoridade. Ele era rico. Gênesis 14, 2 capítulos depois, mas alguns anos depois, a Bíblia vai dizer que nascidos na casa de Abraão, ele tinha 318 servos, só que nasceram na casa dele. 318 servos, arruma um pai e uma mãe para cada um desses servos, você tem pelo menos uma caravana de 1000 pessoas. Então, quando eu falo da caminhada de Abraão no deserto, ou melhor, em direção a Canaã, das peregrinações de Abraão, eu estou falando que ele pode estar caminhando com uma multidão de até 1000 pessoas. Veja a dimensão da fé. Você sair de uma base e ir peregrinar com uma multidão de aproximadamente 1000 pessoas. Claro, ele tinha seus gados, suas ovelhas. Era cultural dos nômades naquela época realizar comércio. Por isso você vai ver que Abraão sempre acampava fora das cidades, mais perto das cidades, para poder realizar esse comércio. Mas não diga que Abraão era um pobre coitado, pé rapado, sem nada, sem um tostão no bolso. Não, ele era um homem de condições, de posses, e que tinha estrutura para suportar a peregrinação no deserto. Você não vai ver em Gênesis, em nenhum momento, uma preocupação de Abraão com questões de provisão. Não, Deus o vai prosperar? Demasiadamente. Ele vai cavar poços em desertos, os poços vão jorrar água, mas não há um desespero, uma preocupação: Senhor, o que é que eu vou comer hoje? Manda um maná. Não, havia uma estrutura por trás de Abraão, tá? Quando ele sai de Arã, ele sai enriquecido, ele sai abençoado, e ele começa a fazer uma peregrinação. Essa peregrinação começou em Ur e vai terminar em Canaã, tá? Considerando toda a peregrinação de Abraão, porque essa é a rota que nós consideramos, Ur, Arã, Canaã, ainda que a saída de Ur tenha sido coordenada pelo seu pai, nós vamos ter o seguinte: por que ele sai para Arã e não para Canaã diretamente? Ele está aqui, Canaã está aqui. Por que ele não cruza esse deserto, essa área? Justamente porque isso aqui era o deserto da Arábia. Por aqui ninguém viajava. Lembra do mapa do cativeiro babilônico? Nabucodonosor sobe por aqui, desce, reprime o Egito, e depois ele leva cativo o povo pelas margens do rio Eufrates. As rotas de viagem sempre eram nas margens dos rios, dos mares. Então, por isso o pai de Abraão não saiu de Ur diretamente para Canaã. Claro que existe um projeto de Deus. Ele vai primeiro para Arã. A rota que ele escolhe era uma rota mais segura, tá? Ele não vai em linha reta. Olha a informação geográfica sendo importante. Eu espero que você tenha acertado essa questão na prova. Ele peregrina formando uma meia-lua, margeando a crescente fértil do Jordão. Ou seja, a saída de Ur até o Egito, Abraão vai ao Egito, está dentro daquela meia-lua fértil que nós falamos na aula de geografia, tá? Então, ele segue até Arã, sob a autoridade do seu pai. O seu pai falece, então ele parte de Arã para Canaã. Essa é a rota da viagem de Abraão. Ele sai de Ur com seu pai em Arã. Em Arã, o que acontece? Em Arã, o seu pai falece e ele vai então caminhar para Canaã.
é importante essa compreensão porque na cabeça de muita gente, também é muito comum pregadores dizerem isso, eu acredito que você já ouviu algum pregador dizer, que Abraão desobedeceu. Sai da tua terra, da tua parentela. E ele deu um jeitinho, ele saiu da terra, mas levou seu pai e o seu sobrinho com ele. Tá? E aí Deus matou, já vi uma pregação que o tema era Terá tem que morrer. Deus só abençoou Abraão depois da morte de Terá. Um equívoco, tá? Isso é um equívoco completo. Ló estava com ele porque havia a responsabilidade dele como pai de Ló, uma vez que o Arã, que era o pai biológico de Ló, havia morrido. Então Ló fazia parte da sua família. A família do patriarca naquela época era muito ampla. Havia família nuclear, esposo, esposa, filhos diretos, e havia família extensa, família estendida, que eram justamente esses que estavam debaixo da sua autoridade. Tá? Então cuidado com essas interpretações para que elas não gerem problemas. Aí estão as rotas de Abraão. Primeiro ponto de entrada, a primeira chegada de Abraão à terra de Canaã é Siquém. Tá? Isso não quer dizer que ele saiu de Harã e só foi parar em Siquém. Historicamente, alguns historiadores apontam que ele teria passado 3 anos de sua peregrinação em Damasco, onde ele foi recebido como príncipe. E isso justificaria por que ele tem um servo de Damasco no meio do seu grupo. Gênesis 15 ele vai dizer, o meu herdeiro é o Damasceno Eliezer. Damasceno, alguém que é de Damasco. Então, historiadores apontam que por 3 anos ele esteve em uma vila de Damasco, foi recebido como um príncipe, porque chega com muitas riquezas. Ali ele aumenta as riquezas, tanto que ele agrega um servo de Damasco, seu rol de servos, e ele parte para Canaã. E o primeiro ponto é Siquém. Essa palavra, esse lugar chamado Siquém, ele é importante na história de Abraão, na história de Jacó. É possivelmente o lugar onde Jacó vai estabelecer o poço, que lá no Novo Testamento Jesus vai encontrar a mulher samaritana. Então, esse é um ponto importante dentro da história da nação de Israel. Até porque no Novo Testamento, quando Jesus encontra a mulher samaritana, ele basicamente está dizendo que os samaritanos fazem parte da promessa. Ele alcança, prega para aquela mulher, a mulher se converte, toda a cidade vem. A Bíblia diz que toda a cidade de Samaria creu em Jesus, creu na palavra de Jesus. Tá? E aí é um ponto de reconciliação, porque o primeiro ponto de chegada de Abraão em Canaã foi Siquém, a primeira parada registrada. Tá? E essa terra, da hora que ele pisa na terra, que ele se estabelece ali, Deus fala com ele dizendo, toda esta terra eu darei à tua descendência. E ele levanta um altar e adora a Deus. Quando ele chega em Canaã, esse período era um período de guerras. Lembra-se que eu disse para vocês que Canaã era formada por cidades-estados, aula de geografia, olha a importância, né? Cidades-estados, ou seja, cada cidade era como se fosse um reino próprio, que tinha o seu líder. E era muito comum um povo conquistando outro povo. Isso era um período de guerra muito turbulento, de gente conquistando territórios. Abraão chega nesse período. Ele não se envolve nessas guerras no primeiro momento, porque ele entra na cidade. Ele não entra na cidade, perdão, ele está fora da cidade. Ele vai se envolver em uma guerra, que é o momento em que os reis dominam Sodoma e Gomorra e levam cativo o seu sobrinho. Aí ele, olha o poder que esse homem tinha. Ele que não tinha terra, ele que não fazia parte da cidade, monta um exército, lidera um exército e vence 5 reis. Então veja que Abraão não era um Zé Ninguém, como muita gente está pensando. Ele chega nesse período conturbado de guerras, mas ele vai marcar a sua caminhada por meio de altares erguidos a Deus, adoração ao Senhor, e peregrinando aí nos entornos da cidade, nunca dentro da cidade, tá? Ele vai passar por Betel, eu não vou fazer aqui todo o trajeto, só estou pegando os pontos mais importantes. Siquém foi um. Outro ponto importante foi o Egito, tá? Foi o Egito. Havia fome naquela região dele, ou seja, era uma região desértica. Quando se fala que havia fome, quer dizer que estava se tornando escassa a maneira de produzir alimento, de conseguir comida, provisões. Então ele decide descer ao Egito. Por que descer ao Egito? Porque o Egito já naquela época era próspero, possuía uma cultura milenar. Eu estou no ano 2000, aproximadamente 1800 a.C., que é a história de Abraão, 1900, 2000, por aí. E o Egito já era uma civilização, já surgiu como civilização, prosperando 5.000 anos antes de Cristo. Ou seja, eu estou falando de 3.000 anos antes de Abraão. Então, a história do Egito ela tem 3.000 anos de antecedência em relação a Abraão.
Era uma cultura muito semelhante à cultura mesopotâmica, cria na vida após a morte, tinha o sistema das pirâmides, a adoração a vários deuses e tinha aí aquilo que o historiador Heródoto chamou de o privilégio do Nilo. O Egito, conforme disse Heródoto, era uma dádiva do Nilo, ou seja, o Nilo, o maior rio do mundo, mais de 5.000 quilômetros de extensão, promovia condições favoráveis para a produção de alimento. Então Abraão desce ao Egito, a motivação da ida, fome na terra onde ele estava. José vai florear um pouco tudo isso, dizendo que ele vai para lá também para fazer investigações acerca de Deus, que ele ainda está nessa investigação, mas é uma perspectiva de José. Lá no Egito, ele chega e o primeiro problema, o primeiro tropeço da vida da história de Abraão, tá? É mentir acerca de Sara. Ele vai dizer: Sara, você é muito linda e certamente alguém vai me matar para casar com você. Não seria estranho se isso acontecesse. Então vamos combinar uma coisa: se alguém perguntar o que você é minha, você vai dizer que é minha irmã. Nessa brincadeira, Sara é tomada por esposa e Deus tem que intervir aí na história de Abraão para que Sara não fosse aí violentada por um homem que não fosse seu esposo. Mas é um fracasso na história de Abraão. Lembremos que Abraão está vivendo as suas primeiras experiências de fé. Às vezes nós queremos julgar Abraão aí em Gênesis 12 como se ele já fosse aquele Abraão que foi sacrificar Isaac. Tá? A fé vai sendo desenvolvida nele em muitos aspectos. No fim da sua história ele vai tropeçar? Vai. E outra vez ele vai mentir sobre Sara. Tá? Isso nos faz entender que era um homem falho como eu e você o somos. No Egito, as suas riquezas são acrescentadas, porque uma vez que ele vai para lá, ele gozava de tanto privilégio diante de Deus e também de uma posição privilegiada diante dos homens, de respeito, que as autoridades do Egito acrescentaram para ele servos e servas e gados e ovelhas, ou seja, enriqueceram Abraão. Isso poderia justificar Agar. Agar era egípcia. Abraão vem de Ur e está na Palestina, em Canaã. Como, pois, ele agregou uma escrava egípcia? A descida ao Egito pode ter gerado esse problema. Então, ele abandona o Egito e ele vai voltar agora, e isso é o primeiro ponto de reingresso na terra de Canaã, é Betel. Ele sobe pelo deserto do Negueb, o deserto ao sul. Lembra do mapinha? Mar da Galileia, Rio Jordão, Mar Morto, tá? E aqui vai estar Betel, deserto do Negueb, Egito. Ele sobe do Egito pelo deserto do Negueb e vai até Betel. Lá em Betel, Deus começa a mudar a estrutura de Abraão. Há um problema, ele se separa de Ló pela briga dos seus pastores. Os pastores brigam dizendo: essa terra é pequena para nós dois. E Abraão vai dizer a Ló, que era agora Abraão demonstrando de alguma forma ruptura com a sua cultura. Porque na sua cultura, quando havia um conflito entre um mais velho e um mais novo, o mais velho decidia. O mais velho dizia: eu vou para esse ponto e você vai para outro ponto. Então isso era natural. O mais velho sempre tinha o privilégio, era a cultura mesopotâmica. Mas aqui começa-se a ver, por isso talvez essa história esteja também na Bíblia registrada, a ruptura de Abraão com as suas origens, quando ele diz a avó: vamos fazer o seguinte, escolhe, filho. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E vamos sair em paz. E a Bíblia vai dizer que Ló levantou os olhos e viu as campinas do Jordão em direção de Sodoma, Gomorra, Zoaz e Boim, ou seja, aquela Decápolis corrompida. E Ló diz: eu vou para cá, eu vou para a direita. E foi para a direita e restou para Abraão o deserto. A região desértica e seca, montanhosa. Lembra do mapinha? As montanhas ali. A planície do Jordão estava embaixo. Ló desceu, Abraão ficou na região acidentada, seca. Só que no momento em que ele faz isso, Deus renova a promessa. Ló vai em direção a Sodoma e Gomorra. Tá? Ló se separa de Abraão no momento em que ganha autonomia financeira. Eu posso me sustentar agora, então é justo que eu me separe. E a Bíblia vai dizer que ele vai em direção a Sodoma e Gomorra. Acontece todos os episódios em relação a ele, mas o mais forte de Ló é que uma vez que Sodoma e Gomorra é destruído, anos depois, tá? Ele foge com a sua família, a mulher dele vira sal no meio da estrada, você lembra a história? E de Ló vão nascer dois povos que mais na frente vão cruzar a história de Israel. São os moabitas e os amonitas, frutos de um incesto de Ló com as suas filhas. A mais velha disse: não tem homens, nós fugimos. Ló não volta para onde está Abraão, ele não se reintegra. Por que razão não se sabe, talvez por uma questão de cultura. E o que acontece? A mais velha diz à sua irmã o seguinte: não existe homem aqui nessa região.
Nós estamos isolados com o nosso pai, a descendência do nosso pai vai morrer, isso não pode acontecer. Vamos dar um porre nele, embriagá-lo, e hoje à noite eu vou para a cama com ele. Estamos no período fértil, eu vou para a cama com ele, e mais na frente você dá um porre nele e você vai para a cama com ele. Nessa situação mal feita, nasceram os moabitas e os amonitas. Moabitas, Ruth era uma moabita. Deus havia dito, inclusive, antes aí nesse período, não se misturem com os moabitas, mas Ruth é uma moabita que inclusive entra na genealogia de Cristo. E ela se reconcilia. Em Ruth nós temos a reconciliação basicamente de Abraão e de Ló com a fé de Abraão, quando Ruth vai dizer a Noemi: o teu Deus será o meu Deus, e o teu povo será o meu povo. Ou seja, em Ruth é como se Ló voltasse aí e fosse reinserido na história de Abraão. Mas a história de Ló é paralela, vai dar dor de cabeça para Abraão ainda depois de separado. Só para a gente se situar, possivelmente essa foi a região de Sodoma e Gomorra. A Bíblia vai dizer que ele foi estendendo suas tendas. Ele sai de Betel, ele vem para as planícies do Jordão e ele vai estendendo suas tendas para essa região aqui. Era uma Decápolis, Sodoma, Gomorra, Zoar e outras 7 cidades. Então, ocupavam toda essa região que mais na frente deu origem à terra dos Moabitas e dos Amonitas, descendentes de Ló com a filha mais velha, descendentes de Ló com a filha mais nova, Só para que você entenda porque esses povos mais na frente vão entrar outra vez na história. Nessa estrutura, dentro dessa visão, quando ocorre a separação, Deus aí faz uma promessa a Abraão. Abraão agora vai se fixar na terra. E Deus vai fazer para ele um reforço da promessa em Gênesis 13, 14 a 17. Eu gosto desse texto, porque Abraão acabou de viver uma ruptura, uma situação complicada, e Deus vai dizer para Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos, e olha desde o lugar onde estás para o lado do norte, do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. Olha que situação. Momentos antes, Abraão tinha dito: Ló, olha e escolhe o que é que vai ser teu, e o que sobrar vai ficar para mim. Então Ló olha, escolhe a melhor parte, Campinas do Jordão. Abraão tinha feito compromisso, eu vou para o outro lado. Só que antes dele começar a mover-se, o que é que Deus faz? Abraão, pera, não é assim. Não é você quem escolhe, não é Ló quem escolhe. Levanta os olhos, olha para o norte, olha para o sul, olha para o leste, olha para todos os lados, leste, oeste, norte, sul. Toda esta terra que os seus olhos veem, eu vou te dar, ela é tua. Nada de Ló, não tem um compromisso com Ló, meu compromisso é contigo. E essa terra será tua e dos teus descendentes para sempre. Por isso, quando vocês viram na aula de geografia a chegada do povo, você vai ver que essa parte do Jordão é conquistada. Isso mesmo, vocês estão bons de memória. Fica aqui a tribo de Rúben, a tribo de Gad, metade da tribo de Manassés. Depois eles conquistam Jericó e conquistam toda a terra de Canaã. Porque daqui, desse ponto alto, isso aqui é montanha, Olha a importância da geografia. Como é que Abraão podia olhar e ver tudo? Ele está numa região montanhosa, então ele olha para todos os lados e ele vê toda a terra, e Deus está dizendo: esta terra é tua. Aleluia! Já dá vontade de pregar, estou quase aqui entrando no mistério, Mas se você conseguir associar história e geografia à sua leitura bíblica, você vai ver que o cenário da revelação é muito mais lindo do que nós imaginamos. Então a história de Israel, ela tem essa base, essa promessa feita por Deus. Abraão sai daí, ele vai para uma região chamada Hebrom. A região de Hebrom é extremamente importante na história dos patriarcas. Eu brinco dizendo que Hebrom é o útero patriarcal, porque ali em Hebrom Deus trabalhou as maiores promessas na vida dos patriarcas, principalmente na vida de Abraão, e ele se estabelece nos carvalhais de Manre, uma plantação de carvalhos, de um homem chamado Manre. Esse homem, e Abraão aí mostra mais uma vez quão respeitado ele era. Esse homem chamado Manre fez um pacto com Abraão. Ele dividiu as terras com Abraão. Imagine, volto a dizer, aqui eu estou em Gênesis 14, Abraão já era uma grande caravana. Havia diminuído por causa de Ló, mas ainda era uma grande caravana. É nesse contexto de Manre que o texto bíblico vai dizer que ele tinha 318 servos nascidos na sua casa. Então veja que somente servos que nasceram na casa 318. Põe pai e mãe desses servos.
Vamos dizer que Abraão chegou aí com uma caravana de 500, 700 pessoas, naquela época, em uma região acidentada, em uma região onde não havia tanta água, porque eles estão na região de Hebron, eles estão um pouco mais afastados. Ó, isso aqui é Mar Morto, o Jordão está aqui em cima. O que eles vão ter aqui são alguns ribeiros, alguns afluentes da bacia do mar Mediterrâneo. Naquela época, dividir terras somente seria possível se houvesse uma grande reverência, um sinal de grande respeito, e é o que vai acontecer com Abraão. Mano faz isso, ele recebe a caravana de Abraão e se torna inclusive aliado de Abraão. Ele vai para a guerra com Abraão para salvar Ló. Manre e Escol, eles vão fazer aí essa parceria com Abraão para entrar na guerra. E os cavaleiros de Manre, essa foi uma das pregações mais marcantes da minha vida, nos Carvalhais de Manre, porque nos Carvalhais de Manre as principais promessas de Deus a Abraão, com repercussão na nação e na história de Israel, foram realizadas. Gênesis 15 é quando Deus visita Abraão e Abraão está dizendo: Senhor, está ruim a coisa, não tenho filho, meu herdeiro é o Damasceno. Deus vai chamar e outra vez vai dizer para ele: esta terra é tua, a terra dos Cadmoneus, dos Quenezeus, dos Ferezeus, dos Jebuseus, eu te dei tudo, Abraão. Deus reforça. Deus faz um pacto com ele, como eu te falei, conta as estrelas, não pode contar, tua descendência será como essas estrelas, tua descendência, não será Eliezer. Deus reforça a promessa e fala de quão numerosa seria a nação de Israel. O pacto de sangue, você vai ler Gênesis 15 e vai ver que Deus manda ele pegar 3 tipos de animais, partir ao meio, fazer um corredor. Isso leva aí mais de 24 horas, porque vai de uma noite para o dia, e depois na outra noite Deus se revela e passa no meio do corredor feito pelos animais sacrificados. Uma possível origem do nome hebreu, da palavra bar, passar pelo meio, ainda que a origem mais apropriada do nome seja do descendente de Sem, Eber teria dado o nome da raiz do nome hebreu, mas aqui é uma possível origem. Deus faz um pacto com ele. Quando Deus se revela para Abraão, mais ou menos 24 horas depois dele ter partido os animais e tudo, e passa no meio do corredor sozinho, Deus estava fazendo um pacto com Abraão. Por que Abraão não passou então? Porque no pacto de sangue as partes davam as mãos e passavam por meio do corredor feito pelos animais sacrificados. Estava dizendo o seguinte: se eu não cumprir o meu pacto contigo, o meu fim será semelhante ao fim desses animais. Deus não passa com Abraão, Deus passa sozinho, porque ele sabia que Abraão poderia falhar. Ele sabia que Abraão era falível nas suas posições, e Abraão vai tropeçar. No capítulo seguinte, Abraão tropeça, ele vai deitar-se com Agar. Então Deus passa sozinho por meio de uma tocha fumegando. Deus passa sozinho se revelando ali a Abraão. Não vou fazer uma exegese do capítulo 15, ainda que a tentação esteja sobre mim, mas Deus faz um pacto com ele e uma aliança com Abraão, anunciando inclusive aqui em Gênesis 15 o cativeiro egípcio. Deus vai dizer: eu vou te dar uma descendência, essa descendência será cativa no Egito por 400 anos, mas depois, na 4ª geração, os teus filhos tornarão para cá. Ou seja, depois os teus filhos retornarão para Canaã. Então, nos Cavaleiros de Manre, ele recebe essa promessa tremenda. Gênesis 15 é uma promessa tremenda, tá? 2 capítulos depois, Gênesis 17, Deus visita Abrão, e aí o grande episódio da mudança do nome. Deus muda o nome de Abrão e de Sarai. Abrão, pai elevado, e agora ele faz Abraham, ou Abravam, que quer dizer pai de multidões. Abrão, pai exaltado. Abrão é o servo, porque ele vai ser pai de multidões, ele tem cuidado e responsabilidade com elas. Sarai, contenciosa, briguenta. Agora ele muda o nome dela para Sara. E aí no capítulo 17, Deus aparece para ele dizendo: eu sou o Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Deus muda o nome, Deus diz: eu tenho poder para te dar descendência. Deus traça com ele esse pacto de descendência. Ele vai rir quando Deus diz: de Sara eu levantarei príncipes. E a Bíblia diz que Abraão riu tanto que caiu no chão rindo. A Bíblia diz que caiu Abraão sobre o seu rosto rindo e dizendo: quem dera que Ismael cresça diante de ti, que o Senhor considere Ismael, porque dessa moita não sai com ele não. Essa mulher não vai gerar filhos. Então, antes de você criticar Sara, e eu tive que fazer isso há 6 anos atrás, quando analisei mais detalhadamente o texto bíblico, antes de você criticar a incredulidade de Sara, saiba que quem plantou a incredulidade no coração de Sara foi possivelmente Abraão.
Em Gênesis 16, quando aceitou a proposta dela de ir para a cama com uma escrava. Em Gênesis 17, quando caiu sobre o seu rosto rindo e dizendo que ela não podia produzir. Só em Gênesis 18 é que Sara vai rir da promessa. Mas antes quem riu foi Abraão. E o problema é que quem ri por último ri melhor, né? Sara riu aí em Gênesis 18, Deus fala com ela, renova a vida dela e algo extraordinário acontece. Mas nesse meio tempo, Deus muda o nome, fala da promessa, Deus repreende a incredulidade de Abraão. Aqui, Deus determina o nome do menino, o nome do seu filho vai ser Isaac. Você riu? Então o nome dele vai ser Isaac, vai ser riso, porque quem vai rir por último nessa história toda serei eu, quando Isaac nascer. E quanto a Ismael, Deus faz uma promessa para Ismael. A promessa é muito tranquila, ele vai ser como um jumento bravo, e a mão de todos será contra ele, e a mão dele será contra todos. Ou seja, Deus já havia dito isso para Agar no capítulo 16, agora no capítulo 20 Deus vai dizer, no capítulo 17, versículo 20, Deus vai dizer: eu prosperarei Ismael, fique em paz. Ele está debaixo da tua bênção. Isso aconteceu nos carvalhais de Mamre. E aí, em Gênesis 18, a última visita de Deus a Abraão antes do cumprimento da promessa, a primeira teofania revelada na Bíblia. Teofania é quando Deus se manifesta por alguma coisa, que é uma teofania angelical. Deus se revelou por meio de anjos. A Bíblia diz que Abraão estava sentado quando 3 homens se aproximaram, e ele entendeu que era Deus, porque ele corre e ele se ajoelha diante daqueles 3 homens, e aqueles homens recebem adoração. Ou seja, Deus estava pessoalmente visitando Abraão por meio de uma teofania angelical. É quando os anjos são a representação direta de Deus. E Abraão vai fazer um clamor, porque ele vê que os homens estão vindo, mas ele faz um clamor dizendo: rogo depois que não passe da casa do teu servo sem que me permita recepcionar vocês. E aí ele recepciona Deus. Deus come um churrasco com Abraão. É isso mesmo que você está vendo. Leia Gênesis 18, que ele manda matar o bezerro, fazer um churrasco. Deus toma coalhada com Abraão. Deus toma água na casa de Abraão. Deus come pão ou bolo de flor de farinha. Deus se senta na mesa e come com Abraão, se fazendo e declarando aí companheiro de Abraão. É muito tremendo esse capítulo. Só para vocês verem, eu vou só te provocar. Esse capítulo demonstra onde Israel fracassou. Abraão, olhando como homem, 3 homens que se aproximavam, viu Deus e o adorou, o recebeu e o serviu. Israel olhou para Jesus como homem, mas não conseguiu ver a Deus, não recebeu e fracassou. Então entenda que a base é muito importante, é fundamental essa base para que você possa compreender. Gênesis 18 é uma marca. Deus vai fazer a promessa a Abraão e a Sara. No meio da conversa Deus vai dizer: onde é que está a tua esposa? E Sara estava ouvindo a conversa de trás da tenda aí, e Deus diz: ela vai conceber. Sara vai rir e Deus vai dizer: existe alguma coisa difícil para mim? Não existe, então fica tranquila. Aí Deus revela a sua intimidade com Abraão. Gênesis 18, 17, ele vai falar do projeto de destruir Sodoma, mas o texto abre assim, porventura Deus faria alguma coisa sem antes revelar a Abraão seu servo? Meu Deus do céu, isso aqui é para demonstrar que na raiz da nação de Israel, o propósito de Deus era levantar um povo que tivesse comunhão com ele. Deus está dizendo: eu vou simplesmente, antes de fazer, eu vou dizer para Abraão o que eu vou fazer, eu vou antecipar, eu vou compartilhar com ele. Por isso Abraão é chamado amigo de Deus. E aí vem toda a intercessão por Sodoma. Para que nós encerremos, o último ponto de parada de Abraão, agora ele sai de Hebrom e ele vai para Gerar. E aí na região de Gerar, algumas coisas vão acontecer. Primeiro, ele vai estar nas herdades de Abimeleque. Abimeleque pode ser um nome ou pode ser um título. Ab, filho, Meleque, rei. Pode simplesmente dizer filho do rei, tá? Ou meu pai é rei. Depende da interpretação, ou pode ser o nome da pessoa que coordenava toda aquela região. Quando ele chega àquela região, uma coisa importante acontece. Sara já tinha aqui, queridos, 90 anos de idade. E Abraão olha para ela e diz: filha, vamos fazer o seguinte: se perguntaram que você é minha, diz que você é minha irmã, porque senão vão me matar para casar contigo. Dito e feito. Em Gerar, Abimeleque se apaixona por Sara. E aí você se pergunta: como um rei se apaixona por uma mulher de 90 anos? É um detalhe da história de Deus na vida de Abraão e Sara. A tradição judaica vai tratar isso, contar inclusive o cântico de Abraão em forma de poesia e dizer que nessa fase, depois de Gênesis 18, Deus renovou literalmente, física e biologicamente Abraão e Sara.
Sara foi renovada. Claro que os judeus fazem uma poesia dizendo que um dia Sara se levantou e ao sair da sua tenda estava completamente rejuvenescida. É poesia. Mas de alguma forma essa poesia tem base. Por que tem base? Irmão, quem se apaixonaria na condição de rei por uma mulher de 90 anos? Deus renovou Sara. Deus renovou o físico de Sara, a beleza de Sara, a estrutura de Sara, para que ela pudesse conceber Isaac. Foi uma renovação tão forte que quando Abraão chega às herdades de Gerar, ele vai dizer: Sara, diz que você é minha irmã porque vão me matar, vão querer casar contigo. Dito e feito. Dito e feito. A Bíblia diz que Abimeleque vem, olha para Abraão e pergunta: quem é essa mulher? Essa mulher é minha irmã. Então eu vou casar com ela. Eu vou casar com ela. Pode casar? Pode casar. E Abimeleque levou Sara, preparou para o casamento. E aí, enquanto ele estava esperando para a noite de núpcias, para se deitar com Sara, Deus foi lá e deu um mata-leão em Abimeleque, ele apagou. E Deus visitou em sonho dizendo: sabe essa mulher que você está vendo? Ela é parte de uma promessa. Ela é esposa de Abraão. E eu vou só te dar um aviso: se você tocar nela, a tua descendência está comprometida, porque a partir de agora eu estou fechando a madre de todas as mulheres do teu reino e de todas as fêmeas dos animais do teu reino. Se você tocar em Sara, vai morrer a tua história, a história da tua descendência. Abimeleque acordou assustado. Volta para Abraão e diz: que é isso que você fez comigo, cara? Você está maluco? Essa mulher é tua esposa. E Deus disse mais: busque Abraão e peça para que ele ore por você. Porque por amor de Sara, Deus havia fechado a madre de todas as fêmeas do reino de Abimeleque. Sara devolvida a Abraão, Abraão ora por Abimeleque, as coisas se estabilizam, e aí Deus faz um pacto, Abraão faz um pacto com Abimeleque. Nesse contexto nasce Isaac em Gerar, Gênesis capítulo 21. Quando Isaac vai crescendo, Deus diz: manda fora Agar e Ismael, porque agora a história vai dar mais um passo. É a história do segundo patriarca, a história de Isaac, que nós vamos seguir aprendendo na aula que vem. Fechou? Espero que você tenha aí gostado da aula, se situado, e semana que vem nós nos encontramos outra vez para continuar nessa história. Vai lendo a Bíblia e Deus abençoe.